Bom dia, terceirão do 7 Barulho Mangabeira. Vamos dar continuidade à nossa aula de biologia. Vamos para a segunda semana, continuando ainda o conteúdo do primeiro capítulo do nosso livro de biologia. Então, continuaremos ainda falando sobre reprodução humana. Então, hoje explanaremos o sistema reprodutor masculino e feminino, puberdade, métodos contraceptivos e DSTs ou ISTs. Tá bom? Então, vou tentar fazer de uma forma bem resumida, porque o assunto é bem extenso. Vamos lá. Sexualidade. Gente, a sexualidade está relacionada à nossa vida. As sensações, sentimentos, emoções relacionados ao prazer é o que damos o nome de sexualidade. Como envolve diversas dimensões humanas, é um tema muitas vezes difícil de ser tratado e, por isso, permeia dúvidas, preconceitos, estereótipos e muitos tabus. Então, como tem aí no slide, a necessidade de buscar sensações de bem-estar, prazer, afeto, contato, carinho, que todo ser humano tem e busca. A sexualidade é algo natural. Olha só, o que é a puberdade? A puberdade é um período de transição do desenvolvimento humano, correspondente à passagem da fase da infância para a adolescência, circunstanciada por transformações biológicas de âmbito comportamental corpóreo, conferido pelo surgimento dos caracteres sexuais secundários, diferenciando de acordo com o gênero. Então, tem algumas diferenças do menino para a menina. Tá? Então, os órgãos internos da mulher, nós temos aí, ó, vamos destacar a vagina, que é o órgão de cópula, que é isso, é o órgão onde ocorre, não é, a penetração onde ocorre o ato sexual no corpo feminino é na vagina. Mais acima da vagina tem o colo do útero, é onde termina a vagina, inicia o útero, tá certo? Temos aí os ovários, onde é produzido os óvulos e também os hormônios femininos, que é o estrógeno e a progesterona. Temos aí o endométrio, que é a parede do útero, essa parte bem central aí do meio é o útero. Tem a tuba uterina, gente, que é o local onde ocorre a fecundação. É onde o espermatozoide vai encontrar o óvulo. Ok? O sistema genital feminino, externamente, a parte de fora, nós chamamos de vulva. Então, vocês estão vendo aí a imagem de uma vulva. Então, é delimitada e protegida por duas pregas cutâneas, mucosa intensamente irrigadas e inervada, que são os grandes lábios, que protegem todo o órgão genital feminino. Mas internamente encontra-se os pequenos lábios, que protegem a entrada da vagina. De cima para baixo, ó, temos o clitóris, que é a região de prazer feminino. Na espécie humana, gente, o sexo ele não está relacionado somente com a reprodução, como nas outras espécies. Temos a uretra, que é o canal por onde sai a urina, Só diferenciando, gente, a mulher ela não urina pela vagina, ela tem um canal que fica logo acima da vagina, por onde sai a urina, que é a uretra, tá? Aí temos a entrada da vagina. Tipos de ímãs. Gente, a mulher, quando virgem ainda, ela tem um tecido muscular que cobre a abertura da vagina, que é chamado de ímã, tá? E tá mostrando alguns tipos de ímãs, que geralmente ele é rompido logo após a primeira relação sexual. Então vamos entrar agora aí no sistema genital masculino, de baixo para cima, gente, vamos ver aí, ó, testículo é o local onde é produzido os espermatozoides, que são as células reprodutoras masculinas, e também o hormônio masculino, que é a testosterona, que dá todas as características masculinas que nós vamos ver já já. Tem o epidídimo, que é o local onde vai amadurecer esses espermatozoides até o ponto de eles estarem maduros o suficiente para sair, ser expelido do corpo masculino. Então, a partir do epidídimo, ele é transferido pelos canais deferentes. Após subir, ele vai receber secreções, tá? Secreções que vão ajustar o pH, tá? Para esses espermatozoides não morrerem na vagina feminina, que é bastante ácido, Vai nutrir esses espermatozoides, E vai formar o sêmen. Então, nas vesículas seminais e a próstata são órgãos que vão produzir essas secreções que vão se somar com os espermatozoides.
tá certo? E nós temos aí também a bexiga, que é o local onde armazena a urina, não faz parte do sistema reprodutor. Faz parte o seguinte, a uretra, né, gente? Esse canal aí que passa por dentro do pênis, que é o órgão de cópula. O homem realiza o ato sexual através do pênis. Então, tem esse canal que passa internamente, que nós chamamos de uretra. Ele é compartilhado com o sistema urinário. Então, pela uretra passa tanto sêmen, não é? Esperma, quanto passa urina. Vamos para frente. Então, puberdade dos meninos. No menino, as transformações ocorrem por volta de 13 anos. Vai depender de cada um. Tem meninos que é mais cedo, tem meninos que é mais tarde. E são muito mais demorados que das meninas. Então, nas meninas, geralmente ocorrem pouco antes. Os primeiros sinais dessa transformação são basicamente o aumento do tamanho dos órgãos genitais, né? O nascimento da barba e o aparecimento de pelos na região pubiana, quer dizer, na região do pênis, nas pernas, nos braços e no peito. Olha só, nos meninos, os ombros e o peito se alargam e os músculos começam a se desenvolver. Aparecem os pelos púbicos, tá? A gente chama de pelos púbicos ou pelos pubianos, esses pelos da região genital, tanto masculino quanto feminino. Os testículos começam a produzir espermatozoides, que são as células reprodutoras masculinas. Olha só, surgem as espinhas, algo que é muito comum no período, né, de 13, 14, às vezes até adulto. Até hoje eu também ainda tenho espinhas. Então é comum, gente, devido a essa nova produção de hormônios, essa grande mudança no corpo, ative muito as glândulas sebáceas, né, que produzem sebo, que podem estar entupindo esses poros e guardando aí bactérias que vão gerar acne, né, ou espinhas. À medida que os meninos continuam crescendo, as cordas vocais também aumentam, o que vai tornar as suas vozes mais graves. Vamos ver lá, ocorrerá aumento de pelos embaixo dos braços, né, nas axilas, na zona da pubis, nos braços e pernas, no rosto, no peito e nas costas. Então, pelo para tudo quanto é lado aí. As glândulas sudoríparas, que produzem suor, né, sudoríparas vêm de suor, começam a funcionar e podem existir ejaculação, né, saída de sêmen durante os sonhos ou durante a masturbação. Vamos ver um pouquinho da puberdade das meninas. Elas iniciam mais cedo, né, entre 11 e 14 anos, variando esse período de pessoa para pessoa, de menina para menina. Em geral, ele tem início com a primeira menstruação, que nós chamamos de menarca. Então, menarca é o nome que se dá à primeira menstruação da mulher, que coincide com o surgimento de uma série de transformações do corpo que já vinha se manifestando na fase conhecida como pré-puberal. Então, seu corpo torna-se mais roliço e os órgãos sexuais, além de adquirirem uma tonalidade mais escura, tornam-se mais carnudos. Então, você vê que a região do quadril aumenta. Então, tem todo um preparo para que mais na frente esse corpo esteja preparado para gerar uma nova vida. Surgem as espinhas também, não é diferente dos meninos, não é? Surgem também pelos debaixo dos braços e na zona da pubis. Além do mais, irá ocorrer um expressivo aumento de pelo nas pernas e nos braços. O que faz, né, gente, o ato da depilação ser algo extremamente rotineiro, né, da vida das meninas. Irá ocorrer o desenvolvimento das mamas. Está mostrando aí alguns tipos de mamas, tá? Nesta fase é que se inicia a ovulação, saída do óvulo, né, pelos ovários e, por consequência, a menstruação. Gente, lembrando que a menstruação ela ocorre quando a fecundação não acontece. Tanto que o primeiro sinal que a mulher não engravidou é quando ela menstrua, tá certo? Então aí, ó, é um período de menstruação, um período que a mulher tem que ter muito cuidado, tá? Tem que ter muita higiene, banho, né? E escolher os absorventes higiênicos corretos para o seu tamanho, né? Para a sua estrutura. Então no mercado a gente encontra aí uma gama, vários tipos de absorvente. Então cada mulher vai se adaptar melhor à sua marca. Coisas que você deve saber. Vamos ver aí. O que é masturbação? Gente, masturbação, acredito que todos saibam, é tocar os próprios órgãos, né, para a obtenção do prazer sexual. Quando o menino acaricia o próprio pênis e a menina acaricia o próprio clitóris. Um dos termos mais comuns para masturbação é fazer sexo consigo mesmo. Há pessoas que se masturbam e há outras que não. Depende da maneira de cada pessoa, né, que se sente da descoberta que está fazendo com o seu corpo.
Algumas pessoas acham que a masturbação é um erro, se faz mal ou ainda que é um pecado, mas ela não faz mal, viu, gente? Não é pecado. Tirar essas crenças aí da cabeça. Ejaculação noturna, gente, é algo que acontece, tá? Já deve ter acontecido com todo menino aí. O motivo é que você teve uma ejaculação noturna, ou seja, seu pênis ficou ereto ou duro, né? Ejaculação durante o sono. Isso acontece quando se tem um sonho bom, né? Que te dá prazer, seu corpo responde a esse sonho. Os 12, a idade em que isso acontece pode variar de pessoa para pessoa, geralmente ocorre por volta dos 12, 13 anos de idade, mas também pode ocorrer mais cedo ou mais tarde, pode acontecer até durante toda a sua vida, tá? Você pode ter sonhos podem levar à ejaculação. Relação sexual, o ato sexual, relação sexual é denominada, né, geral dada a fase em que dois seres humanos executam a ação física de junção dos seus órgãos sexuais, originalmente para a transmissão do gameta masculino e feminino. Função reprodutiva. Nem sempre tem uma função reprodutiva, como eu falei. Nas outras espécies de seres vivos, sim. Eles só fazem sexo para se reproduzir. No humano, não. Uma gama de sentimentos, de prazer, que vão muito além da reprodução. As preliminares diminuem a inibição e aumentam o conforto emocional dos parceiros e também podem ser no a excitação sexual dos parceiros. Então, as preliminares, né, gente, a confiança no parceiro, então tudo isso ajuda a uma boa relação sexual, resultando na ereção do pênis e na lubrificação natural e dilatação da vagina. E que a gente chama fase aí que a gente chama de excitação, em que os corpos vão se preparar. Então, o pênis ele tem que estar duro, ele tem que estar ereto para que ele consiga penetrar na vagina. E a vagina também tem que estar lubrificada. Então, olha só, gente, tem uma diferença. Essa lubrificação que a mulher tem quando ela está excitada não é o orgasmo ainda não. Então, quer dizer, quando ela está excitada, que ela tem um termo que se usa, que diz que está molhada, isso quer dizer que seu órgão está preparado para receber o pênis, né, com mais conforto, sem dor, por hormônio. Tem toda essa preparação do corpo, estimulado por hormônio. Vamos falar um pouco sobre o período gestacional, mostrando aí, ó, como é que ocorre a primeira semana, uma única célula, né, gente? Ó, já são duas, de duas são quatro, de quatro são oito. Está mostrando aí como vai ocorrer até que vai, mas já está mostrando o período que vai da fecundação até a nidação, que é exatamente quando esse ovozigoto ele se prende à parede do útero. Segunda semana, de 8 a 14 dias. Após a terceira semana, de 15 a 21 dias. Após a fecundação. Quarta semana ou um mês, olha só, gente. Quinta semana. Sexta semana. Sétima semana. Oitava semana. Nona semana. Até 3 meses, olha só. 10 a 12ª semana. 4 meses. Olha só. Bebezinho com 5 meses. 6 meses, já está bem formadinho. 7 meses. Por volta de 9 meses ou 40 semanas. Então tá aí como nasce o bebê, né? O parto, também chamado de nascimento, é a saída do feto do útero materno. Então tá mostrando aí ó, a sequência de como tá ocorrendo aí esse nascimento, esse parto. Menino ou menina, em cromossomos especiais, tá? Os cromossomos sexuais que vêm a informação para nascer menino ou menina. Os óvulos têm um cromossomo sexual que é X. Já os espermatozoides, eles podem ter um cromossomo sexual X ou cromossomo sexual Y. Se o óvulo for fecundado por um espermatozoide X, irá formar um ovo zigoto XX, portanto nascerá uma menina. Se o óvulo for fecundado por um espermatozoide Y, isso formará um ovo zigoto XY e, portanto, nascerá um menino. Então, gente, quem determina o sexo é o espermatozoide, tá bom? Não é o óvulo. Determina o sexo é... Ah, essa mulher só me dá menino, só me dá menino.
Aí vocês dizem, gente, quem determina o sexo é o homem, é o espermatozoide, né? Não tem nada a ver com a mulher não, tá? Porque às vezes nasce gêmeos. Uma pergunta interessante. Gente, chama-se gêmeos a 2 ou mais irmãos que nascem num nascimento múltiplo, ou seja, de uma mesma gestação da mãe. Eles podem ser idênticos ou não. Por extensão, as crianças nascidas de partos triplos, quádruplos ou mais também são chamadas de gêmeos, que não é o mais comum, né? O mais comum é quando ocorre aí uma duplazinha. Gêmeos fraternos. O que são gêmeos fraternos? São os gêmeos que não são idênticos. Eles podem ser do mesmo sexo ou de sexos diferentes. São aqueles gêmeos que podem se parecer, mas nem tanto. E muitos deles são até bem diferentes um do outro. Eles são formados a partir de 2 óvulos, tá? E 2 espermatozoides, né, fecundados de forma diferente. Então acontece quando a mulher, ao invés de liberar um óvulo, por algum erro, alguma coisa, o ovário joga 2, tá? Libera 2 óvulos ao invés de um. Já os idênticos, gente, é quando ele é formado, ele é produzido pelo mesmo óvulo e pelo mesmo espermatozoide. Na hora da primeira divisão da célula, ao invés da célula ficar juntinha, ela se separa. Aí quer dizer, vão formar 2 ovos, né, ou zigotos independentes. Aí esses sim são gêmeos idênticos, terão o mesmo sexo e bastante semelhança. Vamos falar agora dos métodos contraceptivos, que são os métodos para evitar uma gravidez indesejada. Às vezes, um homem e uma mulher querem ter relações sexuais, mas não querem ter filhos, então podem utilizar um método contraceptivo. O concepcional mais simples, dos contraceptivos mais utilizados e também mais conhecidos são o preservativo, né, conhecida como camisinha, e também a pílula, né, o comprimido. A camisinha, também chamada de camisa de Vênus ou preservativo, é um método anticoncepcional mais simples, vendido em farmácia, em supermercado. A camisinha pode ser usada por qualquer homem, tá? Não precisa de receita para comprar. O esperma ejaculado não fique frágil, é importante colocá-lo somente quando o pênis está bem duro, para que evite bolhas. O esperma ejaculado fica dentro da camisinha, impedindo que os espermatozoides entrem no corpo da mulher. Ao colocar a camisinha, é preciso deixar um espaço livre no fundo, né, para que o esperma se deposite ali. É para ela ser apertada pelo dedo, né, desenrolada no pênis duro já. E também, gente, deve ser retirado da vagina ainda duro, tá? Porque ele pode ficar flácido e esse esperma pode vazar e entrar dentro da vagina da mulher e pode colocar tudo a perder aí. Então, além da camisinha masculina, tem a camisinha feminina, também uma outra opção. E tem a pílula, né, gente? É um comprimido feito com hormônios sintéticos, não naturais, que impede o amadurecimento do óvulo e a ovulação. É um método quase 100% seguro de evitar a gravidez. O único problema da diferença da pílula para a camisinha, gente, é que a pílula só protege contra uma gravidez indesejada. Já a camisinha, ela nos protege tanto de uma gravidez indesejada quanto de doenças sexualmente transmissíveis. Tem o DIU também, ó, que é esse aparelhinho aí de cobre ou de silicone chega ao óvulo. O médico está dentro do útero, essa peça impede que o espermatozoide chegue ao óvulo, ou que o óvulo fecundado se desenvolva. Então essa pecinha aí, ela é colocada pelo médico lá no útero, chamado de DIU, que significa dispositivo intrauterino. Na parte mais profunda da vagina, que é uma capinha de borracha que deve ser colocada na parte mais profunda da vagina para tampar a entrada do útero e assim impedir a penetração dos espermatozoides. O diafragma deve ser colocado antes da relação sexual e retirada 8 horas depois da mesma. É um herbicida, espermatozoides, tá? Que vai matar os espermatozoides, tá? Um método um pouco mais complicado do que a camisinha. Eu acredito que a camisinha seja bem mais prática ainda. Tabelinha, o que é isso? A tabelinha, o que é isso? É o seguinte, gente, é mais fácil. O período fértil da mulher geralmente é entre uma menstruação e outra, quer dizer, bem no meio desse período. Só que para a maioria das mulheres não funciona. Não funciona por quê? Porque nem toda mulher tem o ciclo de menstruação regular.
tá? Então até tá dizendo aí, ó, esse método é muito falho em mulheres com menstruação irregular, não funciona. Então nunca vão utilizar esse método. Então muitas mulheres do passado, quando não se tinha outros métodos, não serve, tá bom? Esse método, mas para as mulheres de hoje isso não serve, tá bom? Então DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, ou ISTs, né, infecções sexualmente transmissíveis. Olha só, cancro mole, acometido por essa bactéria aí, ó, a Haemophilus ducreyi. A transmissão é feita pelo sexo vaginal, anal, oral. Ela é muito mais comum nos homens, quer dizer, a cada uma mulher para cada 20 homens. O sintoma ocorre de 2 a 5 dias após o contágio, acompanhado de dor de cabeça, febre, prostração, pequenas e dolorosas feridas, né? Úlceras são feridas nos órgãos genitais externos. As úlceras podem ser únicas ou múltiplas. Então tá aí a bactéria, ó. Tá aí a figura mostrando tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino. São imagens fortes, viu, gente? A partir de agora, quem tem problema para ver isso, é melhor passar um pouquinho o vídeo. Candidíase, distúrbios no organismo, higiene pessoal, distúrbios no organismo e período pré-menstrual levam ao aparecimento da doença. Transmissão faz parte da microbiota natural da vagina, não é comprovado que seja transmitido pelo ato sexual. Então tá aqui, mas a candidíase nem sempre ela é relacionada a uma DST, tá bom? O sintoma é um corrimento branco, irritação e coceira. Candidíase, olha só aí a bactéria da candidíase, olha só. Candidíase e aí uma lesão no pênis e na vagina, né, na parte de fora, vulvovaginite. Condiloma, que é o mesmo HPV, acontece por via sexual. Do útero, havendo quase dolorosa, pequenas verrugas, né, rugosa nas zonas genitais, anais ou garganta. Mulheres ocorrem na vulva, períneo, vagina e colo do útero, havendo quase sempre concomitância de corrimento vaginal. Homens ocorrem na glande, prepúcio e na bolsa testicular, quer dizer, no saco escrotal. Então, verrugas na região genital não é algo normal, viu, gente? Tem que tratar. E uma verruga, tem que tratar. Pode ser essa doença aí chamada de condiloma, né, acuminado HPV. Olha só aí. É um vírus, tá, gente? Imagem muito forte aí, ó. Tem uma imagem aí que parece couve-flor. Como é que tanto a mulher quanto o homem. Também chamado de crista de galo. Infecção sexualmente transmissível mais... Posso afirmar para vocês que a infecção sexualmente transmissível mais comum, acometida por uma bactéria também, transmitida através do sexo vaginal, anal ou oral. Os sintomas eles diferem na mulher e no homem, que apresenta quadros infecciosos mais aparentes, tá? Caracterizado pela uretrite. Quer dizer, quem é que evidencia mais a gonorreia? É o homem, tá? Então, produz uma secreção purulenta, amarela esverdeada pela manhã, provocando odor, não é? Muito ardor ao urinar. Quando não tratada, pode acometer a próstata, vesículas seminais, epidídimo, pele, articulações, endocárdios, fígado da gonorreia. Tá aí, ó, a bactéria da gonorreia. Tá as imagens da gonorreia. Granuloma, tá? Também causado por uma bactéria, provoca lesão inicial indolor, na forma de vesículas endurecidas na pele, nos órgãos genitais, as quais se rompem formando uma única úlcera que aumenta, causando destruição do tecido. Os casos não tratados podem evoluir, causando sérias complicações como ulceração, estreitamento da uretra, vagina e ânus. Tá mostrando aí, ó, a bactéria e o granuloma. Olha só, gente. Olha só, viu, gente, como o sexo ele tem um lado bom, mas também tem um lado muito destrutivo. Então, sexo é coisa séria, muito séria. Tricomoníase, também pode transmitir. Sexuais ou por ambientes contaminados, como banheiros e piscinas, também pode transmitir. Os sintomas são coceira intensa na vagina, corrimento amarelado de odor desagradável e ardor ao urinar. O processo inflamatório intenso na vagina e no colo do útero pode facilitar a penetração do HIV no organismo.
Nos homens, geralmente, os sintomas podem ficar ocultos durante semanas ou aparecer na forma de pequena irritação no pênis e ardor ao urinar. Mostrando aí, ó, triconomas vaginalis e foto. O herpes, viu, gente, que é provocado por um vírus, é uma doença sexualmente transmissível que ainda não tem cura. Ela ocorre através do contato sexual, pode ocorrer também através do contato oral, né? A gente tem a herpes labial, que é a que dá na boca, e tem a genital, e elas podem ser trocadas também, tá? Tanto na relação sexual normal, tá? Pode ser acometidos os órgãos como a boca, o ânus, o pênis, a vagina, tá certo? Os sintomas, primeiramente, prurido, quer dizer coceira, fisgada e sensação de queimadura na pele dos genitais, que evolui para lesões avermelhadas, pequenas vesículas nos genitais ou anais, que se tornam muito dolorosas, as quais cicatrizam-se em algumas semanas com ou sem tratamento. Mas aquele negócio, sempre que baixar a sua imunidade, ela vai voltar. Então tá mostrando aí, ó, essas feridas, é o que caracteriza por essa bactéria chamada de clamídia. Linfogranuloma, então também é provocado por essa bactéria chamada de Chlamydia trachomatis, transmissão através do sexo vaginal com pessoa contaminada, sintoma leve secreção matinal com aspecto de clara de ovo, ardor a urinar e às vezes alterações na frequência urinária, ardor a urinar e às vezes alterações na frequência urinária, seguida por lesão genital, transitória, única indolor, tipo erosão superficial que cicatriza espontânea e rapidamente em mais ou menos 3 a 4 dias. Nas mulheres, a vagina, a vulva e em alguns casos o colo uterino. Nos homens, as lesões ocorrem na glândula e no prepúcio, formando grandes feridas purulentas. Está aí mostrando a bactéria e as fotos do linfogranuloma. Sífilis, doença de caráter sistêmico causada pela bactéria Treponema palladium, é adquirida através do sexo vaginal, anal ou oral, com pessoa contaminada, além de transfusão de sangue ou pelo parto. Então ela tem 3 fases, a fase primária, secundária e terciária. Nós podemos até dizer que a sífilis ela foi a AIDS do passado, né? Uma vez que se não tinha antibióticos, era quase certo a morte por essa infecção. Então tá aí a bactéria, que é chamada de Treponema palladium. Olha só, ou também chamado de cancro duro. Vamos chegar agora, gente, numa doença que eu acredito que é a mais comentada e não existe cura, não existe vacina, que é a AIDS. O que quer dizer a sigla? Síndrome da imunodeficiência adquirida. O que é isso? Você pode adquirir, ela ataca o sistema imunológico. O que é o sistema imunológico? É o sistema de defesa do nosso corpo. É o sistema que protege nosso corpo contra as infecções, contra os agentes invasores, né, os vírus, as bactérias, os protozoários, os fungos. Então, nosso corpo, gente, o tempo inteiro é bombardeado por vários tipos desses agentes que podem provocar muitas doenças. E a AIDS é provocado por um vírus que é chamado de HIV. Esse HIV, com o tempo, tá, ele vai destruindo esse sistema imunológico de defesa do nosso corpo. Pega, ó, relação sexual sem preservativo. Como se pega o HIV? Assim se pega, ó, relação sexual sem preservativo, lembrando, sem preservativo, com um parceiro que esteja contaminado. Transmissão vertical, quer dizer, pela gestação. Hoje em dia, gente, atualmente, quando é detectado na gravidez, que a mulher tem HIV ou AIDS, é praticamente zero a chance dela passar para o seu filho, já que ela passa por um rigoroso tratamento durante a gestação para que o filho não tenha a doença. Lógico, se já é detectado que ela tem, ela não vai amamentar essa criança, pois na amamentação pode se transmitir o HIV. Compartilhamento de seringas, a gente não pode compartilhar seringas, se transmite HIV. Olha, gente, agora não se pega, tá certo? Não se pega. Pode abraçar, pode ser o melhor amigo de uma pessoa que é soro positiva? Sim, numa boa. Pode beijar, pode namorar, tá?
pode se abraçar suados, picada de insetos pode estar no mesmo ambiente, pelo ar, pelo espirro, pelo toque, pelos objetos pessoais, usar o mesmo banheiro, nada vai te transmitir HIV, tá certo? Mesmo convivendo com uma pessoa contaminada. Então tá mostrando aí como se usa os preservativos masculino e feminino, que é a forma mais segura de evitar essas doenças, tá, gente? Olha, hoje nós temos mais de 20 tipos de doenças sexualmente transmissíveis ativas, tá bom? Mais de 20 tipos. Cardzinho aí, viu, gente? Diz aí, 1 em cada 3 portadores de HIV na América Latina é brasileiro. E não vamos acreditar em todo mundo, viu, gente? O carinha dizendo aí, ó, sou fiel, não preciso de camisinha. Então, não caiam nessa. Quem vê cara não vê HIV, quem vê cara não vê AIDS, tá certo? Então, espero que tenha aproveitado a aula. Qualquer dúvida, estou aí para orientá-lo.